galera! Tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e o tema da nossa aula de hoje é razões trigonométricas no triângulo retângulo. Mas hoje nós veremos aplicações. Galera, as razões trigonométricas no triângulo retângulo são utilizadas para calcular medidas envolvendo ângulos agudos e os lados de um triângulo retângulo. E elas são muito úteis para resolver alguns problemas. Vamos dar uma olhada. Primeiro, vamos relembrar as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Bom, nós temos um triângulo retângulo ABC, que é retângulo no vértice A. Lembram? Existem três medidas, os catetos, que são dois catetos, e a hipotenusa. Vamos lembrar das razões. A primeira é o seno. O seno de alfa, alfa é a primeira letra grega. Utilizamos geralmente para representar ângulos. É igual à medida do cateto oposto ao ângulo, ou seja, o cateto que está do lado oposto, o lado oposto a esse ângulo agudo, sobre a medida da hipotenusa. Lembram o que é hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, ao ângulo reto. Então lembre aí, nesse caso nós temos o seno de alfa igual à medida do lado AC sobre o lado BC. Vamos lembrar de outra? O cosseno de alfa. O cosseno de alfa é a medida do cateto adjacente, ou seja, o cateto que está do lado do ângulo, sobre a medida da hipotenusa, que também é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, a hipotenusa é fixa, não esqueça disso. E nesse triângulo nós temos o lado AB sobre o lado BC. Por último, nós temos a tangente de alfa. A tangente de um ângulo é igual à medida do cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente. E nesse exemplo nós temos a medida de AC sobre AB. Lembraram dessas razões? Agora nós vamos ver alguns problemas onde nós utilizaremos para poder resolver, descobrir medidas, até medidas inacessíveis. Dá uma olhada. André e Bruna vão medir a largura de um rio. Eles estão na mesma margem nos pontos A e B, respectivamente a uma distância de 20 metros. Reparem que dá para medir uma distância de um ao outro porque eles estão na mesma margem. E eles escolheram um ponto C do outro lado para observar. Então, do outro lado da margem, vamos ver esse ponto C. Bom, sabemos também que André vê o ponto C com um ângulo de 90 graus em relação à distância dele e Bruna. Então, vamos marcar esse ângulo de 90 graus. E Bruna vê com um ângulo de 30 graus, que também já está marcado. Agora, nós queremos descobrir qual é a largura do rio entre os pontos A e C. Reparem que essa distância está oposta, são margens diferentes do rio. Então, é uma distância inacessível. Só se estivesse um barco ali, mas o problema não fala. Então, agora nós vamos utilizar as razões trigonométricas para resolver esse problema. Vamos descobrir a largura do rio? Vamos lá. Vamos primeiro chamar essa largura, a distância de A para C, de L. Agora nós precisamos pensar qual razão nós utilizaremos. Bom, nós temos o lado oposto, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, e temos também a medida do cateto adjacente, que é igual a 20 metros. Lembram? Cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Até rimou, né? Então, a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, mas vocês lembram que existem alguns ângulos que são chamados de ângulos notáveis? Ou seja, a gente tem uma tabela onde a gente consegue descobrir o valor do seno, cosseno e a tangente desses ângulos. Vamos dar uma lembradinha. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30,
45 e 60 graus. E aí nós temos uma tabela. Eu já até cantei uma musiquinha envolvendo esses valores, mas hoje a gente vai focar nos problemas. Vamos lá, vamos identificar a tangente de 30 graus. Bom, vamos marcar a linha da tangente, que é a última, e a coluna do 30 graus, que é a primeira. Olha onde eles se interceptam, em raiz de 3 sobre 3. Então já sabemos a tangente de 30 graus. Então vamos marcar esse valor. A tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3, que é igual ao cateto oposto, que é a largura do rio, que é a distância do A até o ponto C, vamos chamar de L. E essa medida nós temos, que é igual a 20 metros. Então vamos marcar 20. Agora vocês lembram? Nós temos uma igualdade entre duas razões. Podemos aplicar uma regrinha, que é multiplicar cruzado. O produto dos extremos, então podemos fazer raiz de 3 vezes 20, é igual ao produto dos meios, ou seja, 3 vezes L. Bom, igualando, vamos fazer primeiro 3 vezes L. Quanto é 3 vezes L? 3L, né? Isso é igual a raiz de 3 vezes 20, nós vamos colocar o 20 na frente, porque não pode multiplicar o 20 pelo radicando. Então, ele vai ficar do lado de fora da raiz. Então, vai ficar 20 raiz de 3. Bom, raiz de 3 é um número irracional, ou seja, é uma dízima não periódica, é infinito, mas nós podemos dar uma aproximação, já que a gente quer calcular a largura do rio. Então, vamos fazer isso. Raiz de 3, podem conferir na calculadora, é aproximadamente 1,73. Então, vamos substituir a raiz de 3 por esse valor. Então, fica 3L é igual a 20 vezes 1,73. Bom, a gente aqui não está preocupado em fazer as continhas, mas vocês podem comparar o valor depois, conferir. Então, 3L é igual a 20 vezes 1,73 dá 34,6. Confiram aí. Bom, lembram? O 3 está multiplicando o L. Tem que ir para o outro lado dividindo. Então, L é igual a 34,6 divididos por 3. Isso vocês podem conferir também. Mas, já adiantando, fazendo essa divisão, 34,6 por 3, nós encontramos 11,5333 infinito, que é uma dízima periódica. Mas como a gente quer dar uma largura para o rio, a gente vai fazer um valor aproximado. Então, podemos concluir que a largura do rio é de aproximadamente 11,53 metros. Como vocês puderam ver, as razões trigonométricas no triângulo retângulo ajudam muito a calcular distâncias inacessíveis. Existem outras aplicações. Preparei um exemplo bem bacana sobre aviação. Quer ver? Tenho certeza que vocês vão gostar. Dá uma olhadinha no slide. Um avião decola do aeroporto e sobe fazendo um ângulo constante de 25 graus em relação ao chão. Na direção do percurso do avião, a 3 km do aeroporto, existe uma torre de transmissão de energia. E o avião precisa estar a uma altura de 1.000 metros quando passar da torre. Reparem também que a torre faz com o chão, a altura da torre faz um ângulo de 90 graus. Bom, vamos ver a animação agora. O avião tem que voar e passar, no mínimo, a 1.000 metros de distância, fazendo um ângulo de 25 graus. Mas será que essa distância ela é realmente 1.000 metros? Precisamos calcular, né, a distância do avião, a altura do avião quando passa pela torre. Nessas condições, vamos ver se o avião alcança a altura mínima exigida. Bom, reparem que o ângulo de 25 graus não está naquela tabelinha. Então, vamos considerar os valores do seno, o cosseno e a tangente de 25 graus. E lá na hora a gente vai decidir de acordo com as razões trigonométricas. Vamos dar uma olhadinha. Reparem que como a distância do avião foi dada em metros, ele tem que estar pelo menos a 1.000 metros
acima da torre, vamos passar essa medida, a distância do aeroporto até a torre de quilômetros para metros. Nós temos que 3 quilômetros equivale a 3.000 metros para trabalhar com a mesma medida. Bom, fizemos a substituição. Agora vamos identificar qual razão nós vamos utilizar. Reparem, a altura que eu chamei de H é o cateto oposto. Já a distância do aeroporto até a torre, 3.000 metros, é o cateto adjacente. Lembraram? COCA é a tangente. A tangente de 25 graus é igual à medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente a esse ângulo. Então, nós já sabemos qual dos 3 valores nós utilizaremos. É a tangente, que é aproximadamente 0,466. Então, vamos substituir. Então, tangente de 25, vamos substituir por 0,466. Bom, a medida do cateto oposto é a altura H. E o cateto adjacente é igual a 3.000 metros. Bom, a gente pode fazer um truque. Vamos colocar 1 embaixo do 0,466. Assim, nós podemos utilizar a propriedade fundamental das proporções. Vamos multiplicar os extremos, 0,466 vezes 3.000, pelos meios. 1 vezes H. 1 vezes H é muito fácil, né, gente? Dá 1H, que nós podemos representar apenas por H. E fazendo essa continha, 0,466 vezes 3.000, nós encontramos 1.398. Vou deixar para vocês conferirem também. Então, podemos concluir que o avião passará a uma distância segura, pois ele estará a 1.398 metros de altitude e a altura mínima era de 1.000 metros. Bacana, né, gente? A professora de matemática viu que tinha uma obra em uma sala de aula e ela percebeu uma escada apoiada na parede. Ela viu que era uma ótima oportunidade para explorar o conceito de razões trigonométricas no triângulo retângulo com seus alunos. Dá uma olhadinha. Então, ela mostrou a situação e disse que a medida do comprimento da escada era de 2 metros. E ela também deu outra informação. O ângulo formado pela escada e o chão é de 60 graus. E assim, ela mostrou que forma um triângulo retângulo. E ela pediu para Daniel e Dandara calcularem a medida da distância do pé da escada até a parede, que nós chamaremos de x, e a medida do topo da escada até o chão, que nós chamaremos de y. Vem comigo no quadro para fazer esse problema? Então, galera, vamos começar calculando a medida de x. Mas antes, vamos identificar todos os elementos desse triângulo retângulo. Reparem, nós temos o ângulo de 60 graus. O x é o cateto adjacente. O y é o cateto oposto. E o 2 metros é oposto ao ângulo de 90 graus, então é a hipotenusa. Então, vocês lembram? Para calcular o x, nós vamos calcular a medida do cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso aí é o cosseno. Então, vamos escrever aqui. Cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa. Vamos colocar apenas 2. Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais organizado. Bom, vocês lembram qual é o cosseno de 60? Dá uma olhadinha no slide para lembrar. Cosseno de 60 bate em 1 sobre 2. Vem comigo. Então, vamos substituir cosseno de 60 por 1 sobre 2. E repetir do outro lado da igualdade, x sobre 2. Vou dar uma dica para vocês. Sempre que nós temos uma proporção e os numeradores ou denominadores são iguais, nós podemos cancelar. Aqui eu tenho 2 e 2. Então, eu posso cancelar
E aqui a gente tem que 1 é igual a x, ou seja, x é igual a 1 metro. Nem precisou multiplicar cruzado. Vamos ver agora o valor de y. Y é o cateto oposto. Nós podemos usar cateto oposto sobre hipotenusa, que é o seno. Então, temos que o seno de 60 graus é igual a y sobre 2. Vamos lembrar também qual é o valor do seno de 60. Dá uma olhada. Vamos lá. Cruzando a tabelinha, seno 60, raiz de 3 sobre 2. Então, vamos substituir seno de 60 por raiz de 3 sobre 2. Igualar a y sobre 2. O mesmo macete vou usar com vocês. Ó. Numa igualdade, se tem números iguais na mesma horizontal, ou numerador com ou denominador com denominador, ou numerador com numerador, a gente pode cancelar. Então, aqui a gente cancela e chega que raiz de 3 é igual a y. Isso é a mesma coisa que dizer que y é igual a raiz de 3. Mas olha só, lembra? Eu dei uma aproximação no início da aula. Eu falei que a raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então, vamos marcar que y é aproximadamente 1,73 metros. Podem conferir na calculadora. Então, galera, vamos chegando ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham curtido. E aquela dica de sempre, não deixem de fazer os exercícios do seu material didático. Qualquer dúvida, pergunte ao seu professor e acesse o aplicativo Rieduca. É a melhor forma de assimilar os conteúdos. Um abraço, até mais!